Com grande alegria, eu agradeço o convite, a oportunidade para falar sobre um dos assuntos que eu mais gosto, que é a psicologia do desenvolvimento. O meu nome é Marilise Lesch, eu sou psicóloga educacional, professora universitária. Trabalhei por vários anos com a disciplina específica do desenvolvimento humano no curso de Educação Física. E dentre todas as teorias que a gente estuda está a teoria do Erik Erikson, que é do desenvolvimento psicossocial. Eu acho que para estudar o envelhecimento, que é o trabalho para o qual eu estou contribuindo, a gente precisa entender como que nós fomos antes de chegar na velhice. Porque o idoso que nós somos é nada mais, nada menos do que a mesma pessoa que nós vínhamos sendo, e a gente não muda muito. Então, se era uma pessoa que tinha autonomia, que tinha independência, possivelmente vai ser um idoso que também tem. Tá? Então, o que eu trago aqui é uma linha geral, independente dos aspectos financeiros, dos aspectos da saúde fisiológica. Eu vou me deter especificamente nas questões emocionais. Então, como eu falava no início, a criança vive esse conflito entre a confiança e a desconfiança, depois vive o conflito, lá por 2, 3 aninhos, né, da autonomia e da vergonha, depois vem o conflito entre a iniciativa e a culpa. Quando ela chega ali em torno de 8, 7, 8, 9 anos, vem o conflito da sua capacidade de ser produtivo, de ter habilidades e, ao contrário, o sentimento de inferioridade. Dependendo de como ela passa por essas fases, como que ela vivencia, vai ficando as marcas que formarão o adulto e também o idoso que ela virá a ser. Na adolescência, o conflito que o Erik Erikson descreve é o conflito da identidade. Para que depois na vida adulta a gente possa estabelecer boas relações, nós temos que ter o nosso ego bem integrado, bem estruturado, né? Que é essa nossa noção de quem nós somos. E ao contrário disso, o adolescente também vive a confusão mental. Muitas vezes por isso que o adolescente parece rebelde, porque ele precisa se autoafirmar, né? Diferentemente dos seus pais, para ele ter certeza que ele tem identidade própria. Passado isso, ele vive o sentimento, então, da capacidade de poder estabelecer uma intimidade, né, num relacionamento maduro, adulto, e, ao contrário, os momentos de isolamento, né? Depois, adulto mais maduro, a sua capacidade de gerar, seja filho, seja um produto, seja, né, do seu trabalho, e, ao contrário, o seu medo da estagnação, da perda do emprego, da perda da família, né, separações. Então, eu entendo que para a gente chegar na terceira idade, nós temos que superar bem todas essas fases. Quando a gente chega, então, dos 60, 65 anos em diante, né, a gente começa, então, a se sentir mais sábio, com mais experiência validada pelas nossas atitudes ao longo da vida. A gente tira mais conclusões, né, sobre como que a gente deve agir perante determinadas situações, e a gente então começa a viver um período que alguns chamam de melhor idade, né, e outros já não acham isso. Pesquisas mostram que a velhice, como eu digo, independente de questões de saúde fisiológica e de situação econômica, né, a gente pode sim experimentar um momento de contemplação da vida. Então, o idoso que tem essa integridade, essa sensação de completude, por tudo que já viveu, por tudo que já fez, ele vai estar tendo uma velhice mais saudável emocionalmente, e, ao contrário, seria a sensação de desesperança, né? De aquela noção da morte, de que a vida está no fim, será que valeu a pena? Então, tudo isso forma o idoso que nós somos. Então, o idoso, ele não se forma quando a gente envelhece. Por isso que é importante a gente, a cada etapa da vida, ir se preparando para as próximas. E pesquisas mostram que quem são os idosos felizes, são as pessoas com capacidade de viver mais? São aquelas pessoas que se aceitam, que aceitam a sua condição, que não só resgatam, mas mantêm a sua autoestima. E isso se mostra em pesquisas que idosas que vivem mais são aquelas que gostam de se arrumar, gostam de se maquiar, e também que são produtivas, que têm projetos sociais, projetos de vida, projetos para futuro, capacidade de aprender. E ainda também uma das coisas é a espiritualidade.
Então, pesquisas também mostram que pessoas mais idosas que têm o cultivo da espiritualidade, independente da religião, elas vivem mais e elas vivem melhor. Então, são esses pontos que eu gostaria de destacar, a fim de que a gente possa compreender que idosos nós somos, quem são os idosos, como eles são, e o que eles podem fazer para poder viver mais e viver melhor. Muito obrigada pela oportunidade e me coloco à disposição para contribuir em outros momentos.